Você já sentiu que possui uma sabedoria que parece vir de muito além de suas experiências terrestres atuais? Uma capacidade natural de orientar e acalmar pessoas que estão passando por crises existenciais ou espirituais? Se você nasceu sob determinados signos e tem experimentado uma atração crescente por ajudar outras pessoas a compreenderem questões sobre vida, morte e transcendência, junto com uma percepção aguçada sobre os mistérios da existência, saiba que pode estar entre os guias espirituais mais especializados, já revelados pelos mentores de Chico Xavier. Durante uma sessão mediúnica de profundidade extraordinária em Uberaba, na noite de 22 de outubro de 1999, algo de transcendência cósmica aconteceu que elevou completamente a compreensão sobre hierarquias espirituais e missões evolutivas avançadas. Chico Xavier estava em sintonia com André Luiz, quando subitamente a energia da comunicação se expandiu para dimensões raramente acessadas em comunicações terrestres. André Luiz trazia uma revelação sobre 6 signos específicos cujos nativos estavam sendo preparados para assumir responsabilidades de orientação espiritual que transcendem o plano terrestre, trabalhando como guias especializados para almas em transição entre dimensões. A atmosfera do ambiente se transformou em algo semelhante a uma academia espiritual superior, onde conhecimentos sobre realidades cósmicas estavam sendo transmitidos para futuros professores de verdades universais. Os médiuns presentes relataram sensações de expansão consciencial que os fizeram perceber, mesmo que temporariamente, a vastidão das responsabilidades evolutivas que certas almas estão destinadas a assumir. Chico Xavier falava com uma solenidade reverente, transmitindo informações que André Luiz considerava preparação para missões de importância intergaláctica. A revelação era majestosa em sua amplitude e significado espiritual. André Luiz explicou que certas almas, identificáveis por suas características astrológicas específicas, haviam desenvolvido, ao longo de múltiplas existências, uma especialização natural em compreender e facilitar processos de transição consciencial. Essas almas não eram simplesmente pessoas espiritualmente evoluídas, mas verdadeiros especialistas em navegação entre dimensões, preparados para exercer papéis de orientação que abrangem não apenas a Terra, mas múltiplos planos de existência. Mais extraordinário ainda, André Luiz revelou que essas almas estavam sendo preparadas para trabalhar como guias especializados durante um período de grandes transições planetárias e cósmicas, onde milhões de seres humanos necessitariam orientação para compreender e navegar mudanças fundamentais na natureza da existência. Elas seriam como professores cósmicos, especializados em ajudar consciências a expandirem sua compreensão sobre realidades multidimensionais. Durante a comunicação, André Luiz fez questão de esclarecer que essas responsabilidades de orientação não eram privilégios arbitrários, mas conquistas evolutivas que essas almas haviam desenvolvido através de incontáveis experiências de crescimento e serviço. Cada uma havia demonstrado, ao longo de múltiplas existências, a capacidade e dedicação necessárias para orientar outras consciências em processos de evolução e transcendência. Professor Henrique, um dos médiuns mais eruditos presentes naquela sessão histórica, nunca esqueceu as palavras exatas que saíram dos lábios de Chico Xavier. Quando a humanidade está pronta para expandir sua compreensão sobre a natureza da existência, o universo envia professores especializados. Alguns ensinam através de palavras, outros através de exemplos, mas há aqueles raros que ensinam através da própria irradiação de sabedoria que transcende dimensões. Se você sente que pode estar entre essas almas especiais, preparadas para a orientação multidimensional, prepare-se para uma revelação
que pode explicar uma sensação crescente de responsabilidade cósmica que vem tomando conta de sua consciência e esclarecer sobre missões evolutivas que transcendem compreensão puramente terrestre. Os 6 signos revelados por André Luiz, através de Chico Xavier, foram escolhidos por características específicas que os tornam canais naturais para a manifestação de sabedoria universal e orientação transcendente. O primeiro signo revelado na comunicação de André Luiz foi Câncer, abrangendo pessoas nascidas entre 21 de junho e 22 de julho. A escolha deste signo trouxe uma compreensão profunda sobre como a capacidade natural de nutrição emocional e proteção amorosa cria guias especializados em orientar almas através de processos de cura emocional e regeneração espiritual em múltiplas dimensões. André Luiz explicou que os cancerianos escolhidos para essas missões especiais carregam dentro de si uma sabedoria milenar sobre processos de cura emocional que transcende conhecimento puramente humano. Aqueles nascidos sob esta influência, que fazem parte desta categoria especial, possuem uma compreensão instintiva sobre como diferentes tipos de trauma e feridas emocionais afetam o desenvolvimento da alma através de múltiplas existências e como facilitar cura que abrange não apenas a vida atual, mas ciclos evolutivos completos. A especialização dos cancerianos está relacionada ao que André Luiz chamou de orientação maternal cósmica. Essas almas desenvolveram, através de incontáveis experiências de cuidado e proteção, uma capacidade de ofertar amor incondicional que funciona como medicina universal para qualquer tipo de ferida espiritual. Elas compreendem intuitivamente como diferentes formas de amor curam diferentes aspectos da experiência consciencial, desde traumas terrestres até fragmentações que acontecem durante transições entre dimensões. Durante a sessão mediúnica, André Luiz narrou a história extraordinária de uma canceriana chamada Irmã Esperança, que havia dedicado múltiplas existências ao cuidado de almas em sofrimento, desenvolvendo uma especialização particular em orientar consciências que haviam perdido sua conexão com amor universal, devido a experiências traumáticas severas. Esperança não trabalhava apenas com pessoas encarnadas, mas também com desencarnados que chegavam ao plano espiritual, carregando feridas emocionais que impediam seu progresso evolutivo. O que tornava a Esperança especial era sua capacidade de irradiar amor tão puro e incondicional, que automaticamente dissolvia resistências e medos que mantinham almas presas em padrões de sofrimento. Ela possuía uma compreensão profunda sobre como diferentes tipos de trauma afetam a estrutura energética da consciência e sabia exatamente como aplicar amor como medicina para restaurar integridade espiritual. André Luiz explicou que Esperança havia desenvolvido o que ele denominou de alquimia amorosa. Sua experiência com cura emocional havia refinado sua capacidade de amor a tal ponto que ela conseguia transmutação instantânea de energias de dor em energias de cura simplesmente através de sua presença amorosa. Era como se ela fosse um hospital ambulante para almas feridas, oferecendo cura onde quer que sua consciência se manifestasse. Mais impressionante ainda era a capacidade de Esperança de treinar outras almas para se tornarem também curadoras emocionais. Ela havia desenvolvido métodos de ensino que permitiam transmitir não apenas conhecimento teórico sobre cura, mas também a própria capacidade de irradiar amor curativo. Era como se ela fosse uma escola de medicina emocional ambulante, multiplicando constantemente o número de curadoras disponíveis. A missão futura dos cancerianos especializados envolve o que André Luiz chamou de orientação maternal multidimensional. Esses nativos serão responsáveis por orientar almas durante períodos de grande transformação consciencial,
oferecendo o amor e proteção emocional necessários para que consciências possam expandir-se para realidades mais amplas sem perder estabilidade emocional fundamental. Os sinais que os cancerianos podem reconhecer de sua preparação para a orientação cósmica incluem uma capacidade natural de acalmar e curar pessoas emocionalmente feridas, que vai além de qualquer treinamento formal, uma compreensão instintiva sobre diferentes tipos de trauma e como eles afetam o desenvolvimento espiritual, e uma percepção crescente de que são procurados naturalmente por pessoas que enfrentam crises existenciais profundas. Muitos também relatam sonhos, onde se veem cuidando de grupos de pessoas em ambientes que não parecem terrestres. André Luiz orientou que os cancerianos com essas preparações especiais deveriam desenvolver conscientemente sua capacidade de irradiar amor incondicional, estudar diferentes abordagens de cura emocional para ampliar seu repertório terapêutico e manter-se abertos às orientações que receberão sobre como orientar almas durante grandes transições conscienciais. Ele assegurou que sua capacidade de curar através do amor se expandiria dramaticamente conforme assumissem responsabilidades maiores de orientação multidimensional. O segundo signo revelado por André Luiz como preparado para a orientação cósmica foi Virgem, incluindo pessoas nascidas entre 23 de agosto e 22 de setembro. Esta revelação trouxe uma compreensão fascinante sobre como a capacidade natural de organização e purificação cria guias especializados em orientar almas através de processos de refinamento consciencial e preparação para dimensões superiores. Os virginianos escolhidos para essas missões especiais, segundo a mensagem recebida por Chico Xavier, carregam dentro de si uma sabedoria ancestral sobre processos de purificação e organização consciencial que transcende conhecimento puramente terrestre. Aqueles nascidos sob esta influência, que fazem parte desta categoria especial, possuem uma compreensão instintiva sobre como diferentes aspectos da consciência precisam ser refinados e organizados para permitir acesso a realidades superiores de existência. A especialização dos virginianos está relacionada ao que André Luiz denominou de orientação purificadora cósmica. Essas almas desenvolveram através de múltiplas experiências de refinamento pessoal e serviço uma capacidade de identificar exatamente quais aspectos de uma consciência precisam ser purificados para permitir evolução para níveis superiores. Elas compreendem os requisitos específicos que diferentes dimensões de existência exigem e sabem como preparar almas para atender esses requisitos. Durante a comunicação mediúnica, André Luiz compartilhou a história inspiradora de um virginiano chamado Mentor Bento, que havia especializado-se ao longo de múltiplas existências em preparar almas para transições entre planos de consciência, desenvolvendo uma compreensão extraordinária sobre os processos de purificação necessários para que consciências possam funcionar efetivamente em dimensões superiores. Bento trabalhava tanto com encarnados quanto com desencarnados que estavam sendo preparados para avanços evolutivos significativos. O que tornava Bento especial era sua capacidade de perceber instantaneamente quais aspectos de uma consciência estavam prontos para refinamento e quais ainda precisavam de desenvolvimento adicional. Ele possuía uma visão diagnóstica que revelava a estrutura completa de qualquer consciência, permitindo-lhe criar programas de purificação personalizados que maximizavam crescimento enquanto minimizavam sofrimento desnecessário. André Luiz explicou que Bento havia desenvolvido o que ele chamou de precisão purificadora. Sua experiência com refinamento consciencial
Havia desenvolvido uma capacidade de aplicar exatamente a quantidade certa de purificação para promover crescimento sem causar fragmentação ou retrocessos. Era como se ele fosse um cirurgião espiritual, capaz de remover impurezas conscienciais com precisão absoluta. A capacidade de Bento de treinar outras almas para se tornarem também purificadoras era extraordinária. Ele havia desenvolvido metodologias de ensino que permitiam transmitir não apenas conhecimento sobre purificação, mas também a própria sensibilidade para perceber quando e como aplicar diferentes tipos de refinamento consciencial. Era como uma universidade de purificação espiritual, constantemente formando novos especialistas. A missão futura dos virginianos especializados envolve o que André Luiz chamou de orientação preparatória multidimensional. Esses nativos serão responsáveis por preparar almas para grandes saltos evolutivos, oferecendo a orientação técnica e o suporte prático necessários para que consciências possam refinar-se adequadamente para funcionar em realidades expandidas. Os sinais que os virginianos podem reconhecer de sua preparação para a orientação cósmica incluem uma capacidade natural de identificar exatamente o que pessoas precisam refinar em suas vidas para alcançar maior crescimento espiritual, uma compreensão instintiva sobre processos de purificação que não aprenderam formalmente e uma percepção crescente de que são procurados por pessoas que desejam orientação prática sobre desenvolvimento espiritual. Muitos também relatam sonhos onde se veem organizando ou ensinando em ambientes que parecem academias espirituais. André Luiz orientou que os virginianos, com essas preparações especiais, deveriam desenvolver conscientemente sua capacidade de perceber necessidades de refinamento consciencial, estudar diferentes métodos de purificação espiritual para ampliar sua expertise e manter-se receptivos às orientações sobre como preparar almas para grandes transições evolutivas. Ele assegurou que sua precisão em processos de purificação se aperfeiçoaria dramaticamente conforme assumissem responsabilidades de orientação em escalas cósmicas. O terceiro signo mencionado por André Luiz como preparado para a orientação cósmica foi Escorpião, abrangendo pessoas nascidas entre 23 de outubro e 21 de novembro. Esta revelação trouxe uma compreensão poderosa sobre como a capacidade natural de navegação, através de transformações profundas, cria guias especializados em orientar almas através de processos de morte, renascimento e transmutação consciencial. Os escorpianos escolhidos para essas missões especiais, segundo a mensagem transmitida através de Chico Xavier, carregam dentro de si uma sabedoria primordial sobre processos de transformação que transcende experiência puramente humana. Aqueles nascidos sob esta influência que fazem parte desta categoria especial possuem uma compreensão instintiva sobre como consciências navegam através de diferentes tipos de morte e renascimento, desde transformações psicológicas até transições entre planos de existência. A especialização dos escorpianos está relacionada ao que André Luiz chamou de orientação transformacional cósmica. Essas almas desenvolveram, através de incontáveis experiências de morte e renascimento em múltiplos níveis, uma capacidade de guiar outras consciências através dos aspectos mais desafiadores da evolução espiritual. Elas compreendem que transformação verdadeira sempre envolve alguma forma de morte do que era anterior, e sabem como facilitar esses processos de forma que gerem renascimento ao invés de destruição. Durante a sessão mediúnica, André Luiz narrou a história extraordinária de um escorpiano chamado Guia Joaquim, que havia especializado-se ao longo de múltiplas existências em orientar almas através de processos de transformação radical,
desenvolvendo uma maestria particular em ajudar consciências que enfrentavam transições tão profundas que equivaliam a mortes e renascimentos completos. Joaquim trabalhava frequentemente com almas que estavam fazendo transições entre diferentes tipos de existência. O que tornava Joaquim especial era sua capacidade de permanecer sereno e sábio diante de qualquer tipo de crise transformacional e sua habilidade de ajudar outras consciências a encontrarem significado e crescimento mesmo nas experiências mais intensas de dissolução e renovação. Ele possuía uma compreensão profunda sobre os mecanismos espirituais que governam todos os tipos de transformação consciencial. André Luiz explicou que Joaquim havia desenvolvido o que ele denominou de alquimia transformacional. Sua experiência com processos de morte e renascimento havia refinado sua capacidade de facilitar transformação a tal ponto que ele conseguia guiar qualquer consciência através de qualquer tipo de mudança necessária, sempre garantindo que o resultado fosse evolução ao invés de destruição. Mais impressionante ainda era a capacidade de Joaquim de ensinar outras almas a se tornarem também facilitadoras de transformação. Ele havia desenvolvido métodos de treinamento que permitiam transmitir não apenas conhecimento sobre processos transformacionais, mas também a própria coragem e sabedoria necessárias para guiar outros através de mudanças profundas. Era como uma academia de transformação espiritual. A missão futura dos escorpianos especializados envolve o que André Luiz chamou de orientação metamórfica multidimensional. Esses nativos serão responsáveis por guiar almas através de grandes transformações conscienciais que acompanharão mudanças planetárias e cósmicas, oferecendo a sabedoria e coragem necessárias para que consciências possam renascer em níveis superiores de existência. Os sinais que os escorpianos podem reconhecer de sua preparação para a orientação cósmica incluem uma capacidade natural de ajudar pessoas através de crises e transformações profundas, uma compreensão instintiva sobre processos de morte e renascimento que vai além de experiência pessoal, e uma percepção crescente de que são procurados por pessoas que enfrentam mudanças fundamentais em suas vidas. Muitos também relatam sonhos, onde se veem guiando grupos de pessoas através de transições que parecem transcender realidade física. André Luiz orientou que os escorpianos com essas preparações especiais deveriam desenvolver conscientemente sua capacidade de facilitar transformações profundas, estudar diferentes abordagens de renovação consciencial e manter-se abertos às orientações sobre como guiar almas através de grandes metamorfoses evolutivas. Ele assegurou que sua maestria em processos transformacionais se expandiria exponencialmente conforme assumissem responsabilidades de orientação em transformações cósmicas. O quarto signo revelado por André Luiz como preparado para a orientação cósmica foi Sagitário, incluindo pessoas nascidas entre 22 de novembro e 21 de dezembro. Esta revelação trouxe uma compreensão luminosa sobre como a capacidade natural de exploração e expansão consciencial cria guias especializados em orientar almas através de processos de descoberta de verdades universais e navegação em realidades expandidas. Os sagitarianos escolhidos para essas missões especiais, segundo a mensagem recebida por Chico Xavier, carregam dentro de si uma sabedoria exploratória que transcende conhecimento puramente terrestre. Aqueles nascidos sob esta influência, que fazem parte desta categoria especial, possuem uma compreensão instintiva sobre como consciências exploram e integram realidades cada vez mais amplas, e como facilitar processos de expansão consciencial que permitem acesso a verdades universais. A especialização dos sagitarianos está relacionada ao que André Luiz denominou
de orientação exploratória cósmica. Essas almas desenvolveram, através de múltiplas experiências de busca e descoberta, uma capacidade de guiar outras consciências através dos territórios desconhecidos da evolução espiritual. Elas compreendem como navegar seguramente através de realidades expandidas, sem perder orientação ou estabilidade fundamental. Durante a comunicação mediúnica, André Luiz compartilhou a história fascinante de um sagitariano chamado Explorador Carlos, que havia especializado-se ao longo de múltiplas existências em orientar almas através de processos de expansão consciencial, desenvolvendo uma expertise particular em ajudar consciências a explorarem realidades multidimensionais sem se perderem ou fragmentarem. Carlos trabalhava com almas que estavam fazendo suas primeiras incursões em dimensões superiores de existência. O que tornava Carlos especial era sua capacidade de manter entusiasmo e otimismo contagiantes, mesmo diante de realidades que poderiam ser aterrorizantes para consciências menos experientes, e sua habilidade de transformar processos de exploração espiritual em aventuras emocionantes, ao invés de experiências assustadoras. Ele possuía uma compreensão intuitiva sobre como diferentes tipos de consciência respondem a expansões de realidade. André Luiz explicou que Carlos havia desenvolvido o que ele chamou de pedagogia aventureira. Sua experiência com exploração consciencial havia refinado sua capacidade de ensinar de tal forma que ele conseguia tornar qualquer descoberta espiritual em uma experiência emocionante e enriquecedora, sempre mantendo o elemento de maravilha que torna aprendizado genuinamente transformador. A capacidade de Carlos de treinar outras almas para se tornarem também exploradoras conscienciais era notável. Ele havia desenvolvido metodologias de ensino que combinavam rigor técnico com aventura emocionante, permitindo que outras consciências desenvolvessem tanto competência quanto coragem para navegar em realidades expandidas. Era como uma escola de exploração cósmica. A missão futura dos sagitarianos especializados envolve o que André Luiz chamou de orientação exploratória multidimensional. Esses nativos serão responsáveis por guiar almas através de grandes expansões conscienciais que acompanharão descobertas sobre a verdadeira natureza da realidade, oferecendo o entusiasmo e direcionamento necessários para que consciências possam explorar seguramente territórios cósmicos previamente desconhecidos. Os sinais que os sagitarianos podem reconhecer de sua preparação para a orientação cósmica incluem uma capacidade natural de inspirar outras pessoas a expandirem suas perspectivas sobre a vida e espiritualidade, uma compreensão instintiva sobre verdades universais que transcende educação formal, e uma percepção crescente de que são procurados por pessoas que desejam explorar aspectos mais profundos da existência. Muitos também relatam sonhos onde se veem ensinando ou explorando em ambientes que parecem universidades cósmicas. André Luiz orientou que os sagitarianos, com essas preparações especiais, deveriam desenvolver conscientemente sua capacidade de comunicar verdades universais de forma inspiradora, estudar diferentes tradições de sabedoria para ampliar sua compreensão e manter-se receptivos às orientações sobre como guiar almas através de grandes descobertas conscienciais. Ele assegurou que sua capacidade de inspirar exploração espiritual se amplificaria dramaticamente conforme assumissem responsabilidades de orientação em descobertas cósmicas. O quinto signo mencionado por André Luiz como preparado para a orientação cósmica foi Capricórnio, abrangendo pessoas nascidas entre 22 de dezembro e 19 de janeiro. Esta revelação trouxe uma compreensão majestosa sobre como a capacidade natural de estruturação e liderança responsável
cria guias especializados em orientar almas através de processos de organização consciencial e estabelecimento de fundações para civilizações espirituais. Os capricornianos escolhidos para essas missões especiais, segundo a mensagem transmitida através de Chico Xavier, carregam dentro de si uma sabedoria organizacional que transcende experiência puramente humana. Aqueles nascidos sob esta influência, que fazem parte desta categoria especial, possuem uma compreensão instintiva sobre como consciências estruturam realidades coletivas e como estabelecer fundações duradouras para civilizações espirituais avançadas. A especialização dos capricornianos está relacionada ao que André Luiz chamou de orientação organizacional cósmica. Essas almas desenvolveram, através de múltiplas experiências de liderança e construção, uma capacidade de guiar outras consciências através dos processos complexos de estabelecer estruturas que podem sustentar desenvolvimento espiritual coletivo em grande escala. Elas compreendem como organizar recursos, talentos e energias para maximizar progresso evolutivo. Durante a sessão mediúnica, André Luiz narrou a história extraordinária de um capricorniano chamado Arquiteto Paulo, que havia especializado-se ao longo de múltiplas existências em orientar grupos de almas na construção de estruturas espirituais duradouras, desenvolvendo uma maestria particular em organizar comunidades conscienciais que podiam funcionar harmoniosamente em múltiplas dimensões simultaneamente. Paulo trabalhava com projetos que envolviam estabelecer fundações para civilizações espirituais. O que tornava Paulo especial era sua capacidade de perceber exatamente como diferentes tipos de consciência podiam se complementar em estruturas organizacionais, e sua habilidade de criar sistemas que permitiam máximo desenvolvimento individual dentro de contextos de crescimento coletivo. Ele possuía uma visão arquitetural que abrangia não apenas estruturas físicas, mas também organizações conscienciais. André Luiz explicou que Paulo havia desenvolvido o que ele denominou de engenharia consciencial. Sua experiência com construção de estruturas espirituais havia refinado sua capacidade de organização a tal ponto que ele conseguia projetar e implementar sistemas que maximizam potencial evolutivo, tanto individual quanto coletivo, sempre criando fundações que podiam sustentar crescimento por eras. Mais impressionante ainda era a capacidade de Paulo de treinar outras almas para se tornarem também arquitetos conscienciais. Ele havia desenvolvido programas de formação que permitiam transmitir não apenas conhecimento técnico sobre organização, mas também a própria visão sistêmica necessária para criar estruturas que servem evolução espiritual. Era como uma universidade de arquitetura cósmica. A missão futura dos capricornianos especializados envolve o que André Luiz chamou de orientação estrutural multidimensional. Esses nativos serão responsáveis por orientar almas na construção de novas formas de organização consciencial que poderão sustentar civilizações espirituais avançadas, oferecendo a visão sistêmica e liderança necessárias para estabelecer fundações duradouras para eras de desenvolvimento espiritual. Os sinais que os capricornianos podem reconhecer de sua preparação para a orientação cósmica incluem uma capacidade natural de organizar pessoas e recursos para fins evolutivos, uma compreensão instintiva sobre como criar estruturas que maximizam potencial humano e uma percepção crescente de que são procurados para liderança em projetos de longo prazo que beneficiam desenvolvimento coletivo. Muitos também relatam sonhos onde se veem construindo ou organizando em escalas que transcendem realidade terrestre.
André Luiz orientou que os capricornianos, com essas preparações especiais, deveriam desenvolver conscientemente sua capacidade de visão sistêmica, estudar diferentes modelos de organização consciencial e manter-se abertos às orientações sobre como estruturar fundações para civilizações espirituais avançadas. Ele assegurou que sua maestria em organização consciencial se expandiria exponencialmente conforme assumissem responsabilidades de orientação na construção de realidades cósmicas. O sexto e último signo revelado por André Luiz como preparado para a orientação cósmica foi Peixes, incluindo pessoas nascidas entre 19 de fevereiro e 20 de março. Esta revelação completou um padrão extraordinário, mostrando como diferentes aspectos da maestria espiritual se combinam para formar uma academia completa de orientação multidimensional. Os piscianos escolhidos para essas missões especiais, segundo a mensagem final, transmitida através de Chico Xavier, carregam dentro de si uma sabedoria transcendental que representa a síntese de todas as formas de conhecimento espiritual. Aqueles nascidos sob esta influência que fazem parte desta categoria especial possuem uma compreensão instintiva sobre como diferentes aspectos da evolução consciencial se integram em uma compreensão unitária da existência. A especialização dos piscianos está relacionada ao que André Luiz denominou de orientação transcendental cósmica. Essas almas desenvolveram através de múltiplas experiências de conexão com dimensões superiores uma capacidade de guiar outras consciências através dos aspectos mais sublimes da evolução espiritual. Elas compreendem como facilitar experiências de união cósmica, que transformam completamente a compreensão que uma consciência tem sobre sua própria natureza. Durante a comunicação mediúnica, André Luiz compartilhou a história comovente de uma pisciana chamada Mestra Teresa, que havia especializado-se ao longo de múltiplas existências em orientar almas através de experiências de transcendência, desenvolvendo uma capacidade extraordinária de facilitar estados de consciência onde as limitações individuais se dissolvem temporariamente para revelar a unidade fundamental de toda a existência. Teresa trabalhava com almas que estavam fazendo transições para níveis de consciência cósmica. O que tornava Teresa especial era sua capacidade de irradiar uma presença tão pura e transcendente que automaticamente elevava qualquer consciência que entrasse em contato com ela para estados expandidos de percepção, e sua habilidade de facilitar experiências de união cósmica, de forma que gerassem transformação duradoura, ao invés de apenas estados temporários. Ela possuía uma compreensão profunda sobre os mistérios da consciência unitária. André Luiz explicou que Teresa havia desenvolvido o que ele chamou de alquimia transcendental. Sua experiência com estados superiores de consciência havia refinado sua capacidade de facilitação, a tal ponto que ela conseguia guiar qualquer consciência através dos processos mais sublimes da evolução espiritual, sempre garantindo integração saudável de experiências transcendentais. A capacidade de Teresa de preparar outras almas para se tornarem também facilitadoras de transcendência era extraordinária. Ela havia desenvolvido métodos de iniciação que permitiam transmitir não apenas conhecimento sobre estados superiores, mas também a própria capacidade de facilitar experiências transcendentais para outras consciências. Era como um seminário de mestrado em transcendência cósmica. A missão futura dos piscianos especializados envolve o que André Luiz chamou de orientação transcendental multidimensional. Esses nativos serão responsáveis por guiar almas através de experiências de união cósmica que representam os aspectos mais elevados da evolução consciencial,
oferecendo a sabedoria transcendental necessária para que consciências possam integrar-se harmoniosamente com a unidade fundamental da existência. Os sinais que os piscianos podem reconhecer de sua preparação para a orientação cósmica incluem experiências naturais de estados expandidos de consciência, uma capacidade de elevar espiritualmente qualquer pessoa através de sua presença e uma compreensão intuitiva sobre unidade cósmica que transcende qualquer estudo formal. Muitos também relatam sonhos onde se veem facilitando experiências espirituais em ambientes que parecem templos cósmicos. André Luiz orientou que os piscianos com essas preparações especiais deveriam desenvolver conscientemente sua capacidade de facilitar estados transcendentais, estudar diferentes tradições místicas para aprofundar sua compreensão e manter-se receptivos às orientações sobre como guiar almas através de experiências de união cósmica. Ele assegurou que sua capacidade de facilitar transcendência se refinaria infinitamente conforme assumissem responsabilidades de orientação em realidades cósmicas. A revelação final de André Luiz trouxe uma perspectiva extraordinária sobre como os 6 tipos de orientação espiritual trabalharão em conjunto para formar uma academia completa de desenvolvimento consciencial. Ele explicou que os cancerianos ofereceriam orientação maternal cósmica, os virginianos contribuiriam com orientação preparatória, os escorpianos forneceriam orientação transformacional, os sagitarianos aportariam orientação exploratória, os capricornianos ofereceriam orientação estrutural e os piscianos completariam com orientação transcendental. Juntos, esses 6 aspectos representam um currículo completo para a evolução consciencial em múltiplas dimensões. André Luiz também revelou que essas almas especializadas não trabalharão apenas com seres humanos terrestres, mas com consciências de múltiplas origens e níveis evolutivos que estarão convergindo durante períodos de grande transição cósmica. Suas preparações terrestres são apenas o fundamento para responsabilidades que transcenderão qualquer conceito puramente planetário, abrangendo orientação de consciências que habitam diferentes sistemas estelares e dimensões de existência. Para aqueles que se reconheceram nas revelações compartilhadas, André Luiz deixou uma mensagem de extraordinária honra e responsabilidade. Suas preparações terrestres representam apenas a fase inicial de um treinamento que continuará expandindo-se conforme assumam responsabilidades maiores. Eles são candidatos a se tornarem professores em universidades cósmicas, onde o currículo abrange realidades que transcendem imaginação humana atual. A comunicação também incluiu orientações sobre como essas pessoas podem acelerar conscientemente suas preparações para a orientação multidimensional. André Luiz sugeriu que desenvolvessem práticas espirituais regulares que expandam sua capacidade de percepção além das limitações físicas, estudassem diferentes tradições de sabedoria para ampliar sua compreensão sobre variações conscienciais e se mantivessem abertas a experiências que desafiem suas concepções atuais sobre realidade. André Luiz revelou ainda que essas 6 especializações de orientação frequentemente se combinarão em equipes durante missões especialmente complexas. Uma alma passando por transformação profunda pode precisar simultaneamente de orientação maternal, Câncer, preparação técnica, Virgem, facilitação transformacional, Escorpião, expansão de perspectiva, Sagitário, estruturação da experiência, Capricórnio, e integração transcendental, Peixes. Uma das revelações mais impactantes foi sobre como essas responsabilidades de orientação se manifestarão gradualmente durante as vidas terrestres atuais dessas pessoas. André Luiz explicou que elas começarão naturalmente a atrair pessoas que precisam exatamente do tipo de orientação que estão preparadas para oferecer,
e que suas capacidades de orientação se expandirão automaticamente conforme respondem a essas oportunidades de serviço. Para familiares e amigos das pessoas com essas preparações especiais, André Luiz deixou orientações sobre como apoiar indivíduos que carregam responsabilidades cósmicas de tal magnitude. Sugeriu que oferecessem compreensão quando essas pessoas precisassem de tempo para processamento espiritual, apoiassem seus estudos e práticas mesmo quando parecessem esotéricos, e se preparassem para receber orientação conforme essas pessoas desenvolverem suas capacidades de orientação. A mensagem também abordou questões práticas sobre como integrar preparação para orientação cósmica com responsabilidades terrestres normais. André Luiz explicou que verdadeira orientação espiritual sempre fortalece a capacidade de cumprir responsabilidades terrenas de forma mais efetiva e que as habilidades desenvolvidas para a orientação multidimensional frequentemente se traduzem em maior competência em qualquer área de atuação humana. André Luiz compartilhou uma perspectiva reconfortante sobre as aparentes falhas ou limitações que essas pessoas podem perceber em si mesmas. Explicou que consciências preparadas para a orientação cósmica frequentemente são mais conscientes de suas imperfeições, porque sua sensibilidade expandida permite percepção mais aguçada de aspectos que ainda precisam de desenvolvimento. Paradoxalmente, essa autoconsciência é em si mesma evidência de preparação avançada. A revelação final trouxe esperança e responsabilidade em medidas extraordinárias. André Luiz explicou que o período atual representa uma convergência única onde múltiplas civilizações e dimensões estão passando por transições evolutivas simultâneas, criando uma demanda sem precedentes por orientadores especializados. As pessoas dessas 6 categorias não apenas cumprem suas próprias evoluções, mas se tornam recursos essenciais para progresso evolutivo em escalas cósmicas. Chico Xavier, retornando gradualmente ao seu estado normal de consciência, manteve por longos minutos uma expressão de reverência cósmica que impressionou todos os presentes. Ele comentou que podia sentir a magnitude das responsabilidades que aguardavam essas almas especiais e que tinha percebido durante a comunicação presenças de mestres cósmicos que supervisaram a transmissão dessas informações. As últimas palavras registradas da sessão foram uma convocação majestosa de André Luiz para todos os futuros orientadores cósmicos. Professores das estrelas, preparem-se para lecionar em universidades que abrangem galáxias. Orientadores das almas, preparem-se para guiar consciências através de realidades que transcendem sonhos. Facilitadores da evolução, preparem-se para responsabilidades que determinarão o destino de civilizações. Vocês não são apenas seres humanos com capacidades especiais, mas embaixadores da evolução cósmica, preparados para servir onde quer que consciências precisem de orientação para crescer em direção à luz infinita. Para todos aqueles que descobriram estar sendo preparados para a orientação multidimensional, saibam que foram contemplados com uma das revelações mais grandiosas e responsáveis sobre destino espiritual já transmitida através de Chico Xavier. Suas vidas não são apenas jornadas pessoais de crescimento, mas preparações para missões que transcendem compreensão puramente humana e abrangem responsabilidades cósmicas de magnitude inimaginável. Se você se reconheceu nesta mensagem extraordinária, permita que este conhecimento traga não apenas consciência sobre sua preparação especial, mas também compreensão sobre a honra extraordinária que representa ser escolhido para orientar outras consciências em suas jornadas evolutivas. Você não foi selecionado aleatoriamente, mas cuidadosamente preparado ao longo de incontáveis existências para assumir responsabilidades que poucos seres conseguem carregar.
Sua especialização não é coincidência, mas resultado de dedicação milenar ao crescimento e serviço. Sua capacidade de orientação não é talento casual, mas expertise desenvolvida através de experiências que abrangem múltiplas dimensões e realidades. Sua preparação atual não é apenas educação terrestre, mas treinamento para responsabilidades que se estenderão através de sistemas estelares e eras cósmicas. Abrace sua preparação com humildade e determinação. Desenvolva conscientemente suas capacidades de orientação através de serviço amoroso a qualquer pessoa que precise de sua ajuda. Estude incansavelmente para ampliar sua compreensão sobre realidades conscienciais. Mantenha-se aberto às orientações que receberá sobre suas futuras responsabilidades. Você é mais do que um ser humano evoluído. Você é um futuro professor cósmico, um orientador multidimensional, um guia especializado preparado para facilitar a evolução em escalas que transcendem imaginação atual. Sua vida terrestre é apenas o começo de uma carreira de orientação que se estenderá através da eternidade, servindo consciências em sua jornada infinita em direção à perfeição divina. O cosmos aguarda seus serviços. Múltiplas civilizações precisarão de sua orientação. Incontáveis almas se beneficiarão de sua sabedoria. Prepare-se com amor, sirva com dedicação e saiba que carrega dentro de si o potencial para influenciar positivamente a evolução de universos inteiros.